Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula passada nós explicamos a respeito dos conceitos importantes de classes ou programação orientada a objeto dentro do Python. Nós falamos de classes, falamos de objeto, falamos de atributo, falamos de métodos, falamos de muitos outros assuntos como heranças, polimorfismo, por aí vai. Então é muito importante você ver a aula passada para buscar os conceitos e para podermos dar seguimento dentro desta aula. Então, dentro desta aula, vamos colocar a mão na massa, na verdade, vai ser uma aula muito prática e vamos ver praticamente o que é isto de programação orientada a objeto, como nós podemos criar classe, como nós podemos criar objetos, atributos, como podemos dar método, certo? Então, vamos verificar aqui a nossa criação. Eu vou criar aqui um arquivo novo, vou dar o nome de classe mesmo, .py, vou dar o nome de classe.py e vamos começar aqui a codar. Então, vamos criar a nossa primeira classe. Para a criação de classe dentro de Python, você não precisa importar nada, não precisa nada. Você simplesmente escreve classe e dá o nome da classe. Então, segundo o PEP 8, segundo as melhores práticas, todo nome de classe, ele usa o camel case. O que é camel case? As letras iniciais devem ser maiúsculas, certo? Então, aqui, vou criar mesmo uma classe com nome e telefone, segundo este nosso exemplo. Vou criar uma classe de telefone mesmo e vamos exemplificar segundo essa nossa demonstração, certo? Então, eu vou aqui criar classe e vou dar o nome de telefone mesmo. Então, vou dar o nome de telefone e quando é criação de classe, você coloca simplesmente dois pontos, se ele não está a herdar nada. Então, se você clica entre parênteses, é porque vai colocar alguma coisa que ele está a herdar. Veremos isso nas próximas aulas, principalmente na próxima aula que nós vamos falar a respeito de herança. Então, criado classe, assim já temos classe de nome telefone dentro da nossa máquina, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que conhecer ou entender quando criamos classe, dentro de classe temos que ter funções. As funções, elas podem ser os nossos métodos, que são estes aqui que nós vimos nesta aula, ou seja, nesta demonstração, que são métodos. Métodos é uma função que está associada a um objeto. Então, são métodos que são funções. E para criar funções dentro de Python, nós já sabemos como é. Criamos o def, certo? Mas, dentro do Python, tem uma função especial para a classe, que é a função init. A função init, ela serve para inicializar algumas coisas da classe. Pode ver que se eu colocar enter aqui, ele já traz quase tudo pronto. Então, nós não vamos precisar disso tudo que ele trouxe, vamos remover isto. Então, dentro desta função init, nós conseguimos colocar dentro dele alguns atributos onde nós vamos lhes atribuir como as nossas primeiras características, certo? Então, para nosso celular, principalmente, eu vou pegar aqui alguns atributos, que são, vou pegar marca, vou pegar o atributo modelo e vou pegar simplesmente o atributo sistema operativo, certo? Vou pegar o atributo sistema operativo e vamos deixar nessas três coisas. O resto você pode ir complementando aí segundo as suas necessidades no seu programa. Então, podemos colocar aqui no self. Self representa este self aqui, não pode escandalizar com ele, este self representa este, quer dizer, esta classe, está a espelhar a esta classe, certo? Então, vamos aqui e dissemos, vamos pegar marca, certo? Vamos pegar marca, vou pegar aqui modelo, vou pegar modelo e vou pegar sistema operativo, sistema operativo. Vou escrever mesmo sistema operativo e não SO como lá estávamos escrito. Por quê? Porque na programação você deve aprender a colocar os nomes como deve ser, certo? E isso vai te ajudar muito, seja na manutenção do código, seja na qualidade do seu código. Se você quer ser contratado, se eles verem o teu GitHub, vamos prestar atenção muito em como você declara nome de variáveis, por aí vai. Este é um conceito muito importante, certo? Então, para nós conseguirmos pegar estes nossos atributos aqui, que é parâmetros, na verdade, que estão dentro da nossa classe, tá aqui, parâmetro. Então, vamos pegar, vamos dizer self, estamos a dar nome de variável já, self marca, vai receber o que? Vai receber este parâmetro marca. O que estamos a dizer basicamente? Vamos colocar aqui novamente self, perdão, marca, vamos colocar aqui self.modelo, vai receber modelo, certo? E por fim temos o nosso self.sistema
operativo vai receber o nosso sistema operativo. Então, o que nós estamos aqui a dizer basicamente é simplesmente o seguinte: estas características, ou seja, esta classe, onde ela for chamada, onde for iniciada, ela precisa trazer essas identidades, esses atributos, por obrigação. Por isso eu coloquei, logo ao ser iniciado esta classe telefone, é iniciado junto com ele esta função init. Então, porque eu coloquei dentro da função init marca, modelo e sistema operativo como parâmetro, obrigatoriamente a pessoa que vai usar esta classe, onde vai ser usado esta classe, a pessoa deve colocar esses parâmetros para a classe poder ser chamada, certo? Por quê? Porque isto faz parte do motor da classe. A função init, ela lidera a classe toda, certo? Então, tudo que você quiser colocar, acoplar na inicialização da sua classe, poderás colocar dentro da função init, certo? Então, vou criar agora mais uma outra função. Vamos pegar agora o método, certo? O que são métodos? Como nós falamos, método é uma função que está associada ao objeto e pode operar sobre os atributos desse objeto. Então, basicamente, são funções que servem para fazer alguma coisa. São funções que dão vida à nossa classe. São funções que servem para determinar algumas funções que a nossa classe, por exemplo, vai fazer, certo? Então, nós podemos aqui, por já, declarar, vou criar aqui primeiro o método que nós vamos criar aqui, vai ser o método ligar telefone. Por exemplo, um telefone, a sua função é fazer ligações, por exemplo, fazer chamadas ou ligar o telefone. Então, posso aqui dizer def, vou dar o nome de ligar telefone. Neste caso, o ligar telefone vai ser instanciado com o self, que quer dizer desta classe, e aqui podemos dizer, vou colocar simplesmente um print, certo? Vou imprimir simplesmente uma mensagem. Vou dizer aqui, celular, ou seja, telefone ligado. Certo? Então, telefone ligado. Então, logo que eu chamar esta função ligar o telefone, é como se fosse eu estivesse a apertar power, o telefone vai ligar, certo? Então, posso criar outra função aqui, por exemplo, desligar, ou seja, def, desligar. Meu Deus, tenho que colocar aqui espaço. Desligar telefone. Certo? Então, dentro do desligar telefone também vou pegar como um self. E desses dois pontos vou colocar aqui um print. Print telefone. Colocar aqui telefone desligado. Certo? Então, basicamente, se eu criar o meu objeto e chamar esses métodos, ele vai executar essas funções, certo? Qual é outra função que, por exemplo, o telefone pode fazer? É fazer chamada. Então, vou criar aqui uma função novamente. Vou definir aqui uma função, def, fazer ligação. Então, aqui ao fazer ligação, precisamos de um parâmetro, por exemplo. Qual é o parâmetro? Só podemos fazer ligação para um número. Então, eu posso dizer aqui, primeiro vou colocar como parâmetro self, que representa esta classe, e vou colocar aqui número destino como parâmetro. Então, vou dizer número destino, certo? O que quer dizer que sempre que alguém chamar, ou seja, inicializar um objeto e chamar esta função, ligar, ele vai precisar passar o número de destino. Não vai conseguir ligar se antes passar o número de destino. Depois vou imprimir simplesmente uma mensagem aqui, print. Vou dizer aqui, vou colocar isso com f-string, vou dizer ligando, ou seja, telefonando, ou é fazer ligação, então ligando para, dois pontos, vou colocar o número aqui, número, destino, certo? E a pessoa vai fazer chamada. A outra função, por exemplo, pode enviar mensagem, certo? Então, vou colocar aqui def, fazer mensagem, ou seja, enviar
mensagem. E no enviar mensagem também, ele precisa carregar duas coisas. Só para você entender. Por isso que eu estou a dizer, estou a trazer aqui esses vários métodos ou várias funções que o telefone pode executar para você conseguir entender as diferentes causas. Por exemplo, aqui ele vai precisar de dois parâmetros. Para fazer mensagem, primeiro temos que ter um número que nós queremos enviar para a mensagem e temos que ter a própria mensagem para podermos enviar. O número de destino e a mensagem. Então, posso colocar aqui número, destino, ou seja, primeiro vai ser o nosso self, certo? Self, para referenciar que estamos dentro dessa classe. Depois vamos pegar número, destino e, destino e também teremos que ter como parâmetro, ou a pessoa terá que ter como parâmetro a própria mensagem, certo? Mensagem. Então, o que quer dizer que se a pessoa inicializar esta classe, certo? Criar um objeto e chamar esta função de enviar mensagem, ele terá que passar dois parâmetros. Que o primeiro parâmetro é número destino da pessoa para a qual vai enviar e por fim, o segundo parâmetro que é a mensagem. Então, vou simplesmente aqui printar, ou seja, vou colocar aqui print, vou imprimir simplesmente aqui e vou dizer aqui, enviando mensagem para, ou seja, enviando a mensagem para, vou colocar aqui número destino e vou colocar aqui mensagem. Vou colocar aqui mensagem, certo? Então, temos número destino, temos o conteúdo da mensagem. Posso escrever aqui até conteúdo. Vou colocar aqui até barra N, para nós quebrarmos a linha. Número destino, fechamos isto, quebramos a linha, barra N, e dissemos isto. Vamos dizer aqui, conteúdo da mensagem. Dois pontos e colocamos lá a mensagem, certo? Então, basicamente, se a pessoa, Alt Z, para poder quebrarmos esta linha do VS Code, se a pessoa, por exemplo, definir esta função de enviar mensagem, o aplicativo ou a nossa classe vai esperar receber duas coisas. Primeiro, o número de estilo. Segundo, a mensagem, para poder efetuar esta função que é de enviar mensagem, certo? Então, como nós, então, já criamos as nossas funções, como nós podemos criar um objeto, certo? Para nós criarmos um objeto, precisamos fazer aquilo que é instância da classe. Precisamos instanciar a classe, certo? E como nós podemos instanciar a classe? Para podermos instanciar a classe, é muito simples, certo? Criar o objeto é criar uma instância da classe, criar um modelo da classe. Então, para isto é muito simples. Vamos primeiro dar o nome de uma variável. Vou dar aqui o nome de variável, meu telefone. Meu telefone vai receber. O que vai receber? Vai receber o telefone, que é a nossa classe. Então, entenda que o telefone, para ser arrancado, ele precisa dessas três características, certo? Então, eu coloco aqui as minhas três características, por exemplo. Vou colocar aqui o meu Samsung, que é a marca do meu celular. Qual é a marca? Vou colocar aqui, por exemplo, Samsung. Aqui, a seguir, qual é o modelo? Vou colocar aqui, por exemplo, S23. Ok. Qual é o sistema operativo? Sistema operativo, vamos colocar aqui Android 14. Então, ou simplesmente Android, que é o sistema operativo. Já está. Então, se eu pegar esta minha classe, pegar e printar aqui, print meu telefone, entre parênteses, vou colocar aqui um f-string, vou concatenar com o f-string, vou dizer aqui, marca
marca, que é a primeira coisa que nós pegamos. Vou pegar aqui, vou colocar dentro de marca. Vou colocar aqui marca, ou seja, vai ser meu telefone, ponto, marca, certo? Então, se eu rodar isto, vamos embora rodar para nós podermos ver. Ele está a dizer que o tipo telefone ou seja, está errado. Por quê? Ele não está a conseguir chamar. Podemos apagar este. Vamos rodar aqui. Também não está funcionando. Por que isto não está a funcionar? Certo? Por que isto não está a funcionar? Por causa de uma coisa muito simples. Então, nós podemos pegar aqui, criar outra função, por exemplo. Vamos criar uma função que vai servir para mostrar todas as nossas informações, certo? Então, vamos definir e mostrar, ou seja, acerca, o que vem geralmente nos telefones, do dispositivo, acerca do dispositivo. E vamos pegar aqui o self, vamos dizer aqui 2 pontos, vamos dizer, esta é uma função. Vou dizer print, quando eu printar acerca do dispositivo, vamos printar o quê? Vamos printar aqui a marca do dispositivo, que vai ser self.marca, certo? Depois vamos printar aqui print, o que mais? Vamos dizer aqui, a outra coisa que nós vamos printar é o modelo do dispositivo. Modelo vai ser self.modelo. E por fim, vamos pegar o sistema operativo, certo? Então, print, vamos pegar aqui o f-string, vamos dizer sistema, ou seja, vamos dizer simplesmente SO. SO, 2 pontos, vai ser self.sistema operativo. Pode ver que quando eu coloco self, ele logo sugere uma dessas variáveis que estão cá, certo? Desses atributos. Então, aqui eu posso dizer meu telefone agora, que é meu objeto, este aqui, vou aqui comentar até, meu primeiro objeto, certo? Este aqui é meu objeto, certo? É uma referência de um telefone, onde tenho as características de um telefone, que são os atributos que nós vimos, e características são os atributos que estão cá, marca, modelo e sistema operativo, que eu tenho aqui marca Samsung, modelo S23, sistema operativo Android. Pode ver, se eu printar meu telefone ponto acerca do dispositivo, irás ver que ele vai trazer essas informações que estão aqui, certo? Vamos lá verificar isso aí. Então, vou dizer aqui meu telefone ponto, este ponto está a referenciar para eu buscar alguma informação. Pode ver, quando eu coloquei ponto, ele está a trazer sistema operativo acerca do dispositivo. Então, vou dizer aqui, acerca do dispositivo, que é uma função, então logo tem que estar entre parênteses, certo? Então, rodando isto, vou aqui puxar o meu terminal, ok? Rodando isto, vou colocar run, pode ver que já tenho aqui, marca é Samsung, modelo é S23, sistema operativo é Android, certo? E essas informações eu pedi nesta função e eu lhes coloquei quando eu criei o meu objeto. Criei o meu objeto, aonde me referenciei nesta classe, que é telefone, e eu coloquei os atributos, que são as características, marca, modelo e sistema operativo, certo? Pode ver que se eu alterar aqui, modelo até coloquei com O maiúscula. Se eu alterar aqui, por exemplo, colocar Galaxy S23 ou S24 Ultra, por exemplo, certo? Ultra. Então, se eu printar ou se eu rodar novamente a minha função, a minha aplicação aqui, quer dizer que a cerca do meu dispositivo já foi alterado. Se eu rodar isto, pode ver que está aqui. Marca é Samsung, modelo Galaxy S24 Ultra, sistema operativo Android, certo? Então, basicamente, nós conseguimos criar um objeto e nós conseguimos buscar as informações deste objeto.
Eu, por exemplo, posso vir aqui. Vou pegar, vou dizer meu telefone, ponto, ligar telefone, certo? Depois, meu telefone, vou dizer aqui, meu telefone, ponto, enviar mensagem. Enviar mensagem. Só que você tem que entender que enviar mensagem, ele não vai rodar sem ter pelo menos esses dois parâmetros, certo? Primeiramente, vou comentar este aqui para conseguirmos ligar. Vamos ligar aqui. Está aqui. Ligar, telefone ligado. Posso, por exemplo, comentar aqui este ligando o telefone. No enviar mensagem, se eu rodar, irá ver que ele vai precisar de parâmetros. Está aqui. Type error. O telefone para enviar mensagem precisa ou requer dois argumentos, que é número, destino e mensagem, certo? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, dentro de parâmetros, vou colocar número, destino, vou colocar qual é o número? Vou colocar aqui 23, 32, 50. Qual é a mensagem? Vou colocar aqui. Olá, mundo. Certo? Então, dado esses dois, se eu rodar aqui, poderás ver que tem aqui, enviando mensagem para 23, 32, 50, conteúdo da mensagem, olá, mundo. Então, já tenho esses dois funcionando, certo? Como deve ser, como se deve esperar. Então, basicamente, este é o funcionamento de classe dentro do Python. Posso, por exemplo, criar o segundo objeto aqui. Posso criar o segundo objeto. Vou dizer aqui meu iPhone. Vou dizer aqui meu iPhone. Vai receber telefone, certo? Telefone. Vou dar aqui nome da marca Apple, certo? Depois da marca Apple, tenho modelo é iPhone 15 Pro. E tenho que ter outra terceira característica, que é outro terceiro parâmetro que temos aqui, certo? Que é o sistema operativo. Então, coloco aqui o sistema operativo como iOS, certo? iOS, que é o sistema operativo do iPhone. Simples como tal. Então, colocado aqui iOS, posso agora rodar. Para rodar, vou fazer o quê? Vou chamar aqui. Posso printar aqui meu iPhone, por exemplo, ponto acerca do dispositivo. Faço isto e quando eu rodar aqui, rodo isto, podes ver que está aqui. Marca Apple, modelo iPhone 15 Pro, sistema operativo iOS, certo? Este aqui de enviar mensagem é este que nós deixamos aqui. Se nós comentarmos isto, podes ver que se nós rodarmos, simplesmente verá essas informações. Então, basicamente, este é o funcionamento de classe dentro do Python. Não é uma coisa muito pesada, não é um bicho de 7 cabeças. Você pode conseguir fazer isso aqui. Nós podemos até comentar este nosso código. Aqui podemos dizer meu segundo objeto. Depois temos aqui, certo? Então, meus métodos aqui, podemos comentar também. Podemos comentar aqui, certo? Dizermos meus, certo? Então, basicamente, este é o funcionamento de classes dentro de Python. Então, vamos fazer uma breve explicação e repisada aqui a respeito deste nosso código. O que são atributos, por exemplo, para esta nossa classe? Atributos são a marca, que é as características, certo? Segundo esta nossa imagem, nós conseguimos ver o que são atributos. Nós dissemos que atributos são variáveis que armazenam dados relacionados a um objeto. Eles representam as características do objeto. Então, temos aqui nossa marca, é o nosso atributo, temos modelo, é o nosso atributo, temos sistema operativo, é o nosso atributo. E ele é arrancado juntamente com a classe init. De tal forma que se nós criarmos aqui um modelo,
de telefone e sem criarmos sem colocarmos os parâmetros iniciais, este modelo não vai funcionar, porque ele vai exigir, é obrigatório, são parâmetros. Eu disse, a classe init, ela é iniciada juntamente ou seja, a função init é iniciada juntamente com a classe, é o motor da classe, certo? Então, geralmente chama-se o método construtor da classe. Ele é chamado automaticamente quando um novo objeto é criado e é preciso definir as suas características iniciais para o seu funcionamento, certo? Então, criamos aqui os nossos métodos, que são as nossas funções, que é ligar o telefone, desligar o telefone, onde para você chamar os seus métodos, você pega, coloca nome do objeto, ponto, nome do método. Então, por exemplo, fazer mensagem, nós colocamos que é o método que temos aqui, que é o objeto meu iPhone, ponto acerca do dispositivo, nós conseguimos chamar as características do dispositivo, nós colocamos aqui, por exemplo, meu telefone, ponto ligar o telefone, conseguimos chamar esta função que é ligar o telefone. Então, basicamente, você vai fazendo isto assim como deve ser. Então, por que é importante trabalhar, por exemplo, com programação orientada a objetos já agora, aproveitando? Você conseguiu ver que nós conseguimos fazer 2 telefones logo. Fazendo só um simples programa, fazemos um programa que é um modelo, que é a nossa classe, este aqui, que tem as nossas funções, e nós criamos aqui o Samsung, criamos aqui o iPhone, podemos criar Xiaomi, podemos criar vários. E pode ver que cada um tem características dele, cada um tem marca dele, cada um tem o modelo dele, cada um tem sistema operativo dele, e tudo isso funciona normalmente. Por isso, reuso de código, organização do código, então entra aí mesmo programação orientada a objetos. Você consegue criar, imaginando o mundo real, cria um certo padrão e começa a criar objetos baseando-se naquele certo padrão. Então, na próxima aula, vamos ver um pouco a respeito de herança, como é que as coisas se comportam, como é que ele pega as características da classe mãe, por aí vai, como se passam características de uma classe para outra classe. Isso vamos ver ao longo da próxima aula. Para esta aula é tudo, espero que você tenha compreendido, tenha entendido. Se você não compreendeu, repita a aula, na verdade, e nos vemos na próxima aula. Até lá, valeu!